Agora você vai orar por você, pedindo a graça de Deus, o entendimento, o discernimento para você ouvir o que vai ouvir, entender e aplicar na sua vida. Depois ore por todos que estamos aqui, para que o mesmo que você pediu para você aconteça também na vida dos que aqui estamos. E por último, ore por mim, para que no abrir da minha boca eu possa falar como devo. Eu esqueci de pedir, eu devo fazer o apelo hoje à noite. Você inclua quando você orar por mim, tanto para eu ministrar agora como para ministrar nessa noite, fazendo o apelo final depois do filme, para que Deus me use com graça, poder, unção, aquilo que você sabe eu preciso. Todos orando, com uma só voz. Os irmãos podem sentar. Essa é a 53ª mensagem sobre conflitos da vida. Nós estamos muito longe de terminar o curso e ainda hoje nós estaremos falando dentro do tema disciplinando as crianças, e o subtema que estamos examinando é passos para a correção. Eu vou passar rápido sobre o que já vimos. Vimos que a Bíblia enfatiza claramente a importância de corrigir a criança quando ela desobedece. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. O primeiro passo que vimos é que a correção é a responsabilidade dos pais, mas a autoridade máxima é de Deus. Isso significa que é importante que o filho entenda que não é o que você quer, é aquilo que Deus fala e determina. Você é limitado, você não acompanha seus filhos o tempo todo, e eles nem sempre estão sobre as suas vistas. Você não pode vê-los o tempo todo, mas é importante que eles saibam que tem um Deus que vê tudo e que sabe de todas as coisas, e que a criança deve entender que Deus, que tudo vê e sabe, é a pessoa a quem ela deve prestar contas. Nós vimos isso bem detalhadamente no Salmo 139, de 1 a 12. Segundo passo, antes de corrigir a criança, eu devo avaliar o motivo pelo qual eu estou corrigindo. Minha motivação não deve e não pode ser a ira. O motivo certo para a correção é porque a criança fez algo errado. A correção não pode ser a razão direta do que eu sinto. Porque se eu estiver irado, então eu vou corrigir, vou bater na criança. E se eu estiver alegre, então eu vou deixar passar.
Deus quer que desenvolvamos 3 qualidades básicas na vida dos nossos filhos. Primeira qualidade, obediência. E o benefício principal da obediência é a liberdade. Liberdade não consiste em você fazer o que quer. E a liberdade da criança não consiste em ela fazer o que ela quer. A liberdade consiste em você poder escolher fazer o que é certo. Porque quem não pode escolher e decidir fazer o que é certo, faz o que é errado porque não consegue dominar-se. O pecado muitas vezes é praticado em nome da liberdade, mas o pecado não passa de uma escravidão. Quem peca é porque é escravo do pecado, porque o pecado não traz nenhuma vantagem para quem o comete. Então, a liberdade é formada na criança à medida em que ela aprende a reagir positivamente à autoridade. A vontade da criança deve ser dobrada, quebrada, sem dobrar ou quebrar o seu espírito. Você não pode quebrar a iniciativa da criança, mas pode quebrar a vontade dela. Esse é o propósito de Deus para a vida de todo ser humano. Jesus disse que se alguém quisesse salvar a sua vida, a perderia. E todo aquele que a perdesse, que significa em perder a sua vontade, esse a ganharia. A verdadeira vida não está em você fazer o que quer, mas você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E o que Deus quer que você faça, Deus quer que você faça determinadas coisas, não para Ele dizer, não, eu sou Deus, não. É para você ser abençoado. Porque Ele não ganha nada com o que você faz, de certo ou errado. Você não consegue afetá-lo em nada, a não ser entristecer o seu coração pela dureza e obstinação do seu coração quando você se recusa a ouvir. Então, se nós queremos criar homens e mulheres dignos, prontos para a vida, temos que criar desde cedo na criança. Ela tem que entender que ela não faz o que ela quer, ela faz o que deve fazer. E se os pais não trabalharem isso, estão criando monstrinhos, filhos que depois vão colocar o dedo na cara dos pais e vão dizer que não vão fazer coisa nenhuma e vão envergonhar os pais, vão ser motivo de tristeza para os pais, porque os pais não souberam quebrar a vontade da criança. Segunda qualidade, que vem através segunda qualidade que Deus quer desenvolver: respeito pelas outras pessoas. O benefício principal é um bom relacionamento com as outras pessoas. Nós estamos num mundo onde temos que nos relacionar com todos. E se você não se relaciona bem com as pessoas, você está fadado ao fracasso. E se você quer que o seu filho, a sua filha, seja uma pessoa bem-sucedido ou bem-sucedida, leve a respeitar os outros, a aprender a lidar com as pessoas, a conhecer os seus limites. Terceira qualidade, responsabilidade. O benefício principal é a segurança interior. A responsabilidade produz insegurança e a futura estabilidade da criança depende da formação também da sua capacidade básica de fazer coisas, de empreender. E para que a criança depois seja empreendedora, tenha iniciativa, é preciso que ela aprenda a adquirir responsabilidade, fazendo coisas. E vimos isso principalmente nas tarefas da casa. Pais e mães devem distribuir tarefas para suas crianças desde a mais tenra idade. Aprendeu a andar,
a mover-se, ela já pode fazer alguma coisa, ainda que seja buscar algo que está ali naquele canto e trazer para cá. Terceiro passo, é importante dizer que a criança na idade, quanto mais tenra, ela tem prazer em fazer as coisas. Então, dê tarefas para ela, para que ela aprenda a fazer e aprenda e descubra que ela pode fazer as coisas. Terceiro passo, não constranja nem corrija seu filho na frente de outras pessoas. A correção em público tornará a criança frustrada e ressentida. Provocará barreiras entre a criança e os seus pais, entre os pais e os filhos. Aliás, sobretudo a barreira entre os filhos em relação aos pais, né? Ela, se corrigida publicamente, ela não só se sentirá humilhada, envergonhada, mas ela vai sentir a necessidade de explicar para outras pessoas o porquê de ter se comportado daquela maneira. E ela vai sempre julgar a culpa em outra pessoa, especialmente nos pais. E eles são finalmente culpados, sim, por estarem corrigindo a criança por não fazer isso na intimidade. Jesus ensina que a correção não deve ser feita na frente das outras pessoas. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se o ouvir, você ganhou o seu irmão. Quarto passo, mostre claramente à criança a sua responsabilidade pela falta cometida. Isso pode ser feito através de perguntas como: o que foi que você fez? Por que fazer essa pergunta? Para que a criança, então, não apenas diga o que foi que ela fez, mas para que você possa fazer a segunda pergunta: o que você deveria ter feito? O que foi que você fez? Ela vai dizer o que ela fez. A segunda pergunta é: o que você deveria ter feito? Por que é importante fazer essas duas perguntas? Porque se você faz a primeira e logo a seguir a segunda, você vai descobrir se ela sabia como deveria ser feito. Se ela não souber explicar como devia ser feito, significa que você não ensinou. E se você não ensinou, você não pode cobrar. A gente só pode cobrar de alguém aquilo que ensinou, aquilo que deu, aquilo que foi orientado. Ninguém nasce sabendo, ninguém descobre as coisas se não receber. Se a criança não consegue explicar, isso será indício de que você não a instruiu como devia. Nunca faça a seguinte pergunta: por que você fez isso? Se o fizer, a tendência da criança vai ser culpar os outros ou culpar as circunstâncias. Também não pergunte: você fez isso? Porque ela vai mentir. A tendência dela é mentir. E se os pais querem criar uma cultura de mentira na criança, façam essa pergunta: por que você fez isso? A primeira tendência natural do ser humano é negar. Aliás, qual foi a pergunta que eu fiz? Você fez isso? Ela vai dizer não. Porque elas vão fugir da responsabilidade. Mas você deve insistir na pergunta: o que foi que você fez? Até que ela responda. Quinto passo: procure ver o benefício final da correção. Quando a criança identifica a sua desobediência e em tom suplicante pergunta: você vai me bater? O pai fica tentado a não prosseguir até o final com a correção. Então, não pare aí. A Bíblia diz que se você se negar a castigar seu filho, você não o ama. Se você o ama, não hesitará em discipliná-lo. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Por que os pais
dizem que é por amor que eles não disciplinam. É por amor a eles. Eles não estão preocupados com a criança, estão preocupados em ser amados. Eles acham que se não corrigirem o filho vai amá-los. Ele vai odiar você no final. Ele vai tratar você mal, ele vai fazer tudo aquilo que você nunca quis que ele fizesse, através da sua benevolência. Essa benevolência é mal para a criança. Você está criando, eu repito, monstrinhos que vão desrespeitar você, vão ser motivo de vergonha para você. Se o pai ama o filho, seu interesse maior deve ser a formação de princípios básicos e qualidades essenciais nele, para o bem dele. Por que Deus quer que a gente obedeça aos mandamentos? Para o bem de Deus? É para o nosso bem. Quem ganha com isso sou eu, é você. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, quem ganha com isso são eles. A criança deve entender que a correção é o meio essencial para a formação dessas qualidades. Com que idade começa a correção? A correção começa quando a criança principia a resistir à vontade de Deus. Quando é que é isso? Hein? Gatinho. Até antes de engatinhar, ela já está resistindo. Ela faz birra, ela cospe, você põe a comida na boca e ela, se você deixar, ela cospe tudo em você. Ela já está mostrando quem ela é. E não tem criança diferente não, tá? Todas elas são assim, porque todas elas têm uma natureza má. Olha, a natureza que eu e você temos é má. Entenda isso. Desde o ventre. Nós já nascemos assim. Nós nascemos com a semente do pecado. Essa semente está em nós. E a menos que ela seja dominada, não tem como mudar isso. Isso que eu falei rapidamente aqui, já falamos na semana passada. Agora vamos para o 6º passo. Expresse sincero pesar pela falta que a criança cometeu. Quando a criança reconhece a ofensa, um momento de silêncio é de muita eficácia para permitir que o pai e o filho reflitam no que aconteceu. Eu vou repetir. Quando a criança reconhece que ela pisou na bola, quando você faz a pergunta, o que foi que você fez? E depois pergunta, o que é que você deveria ter feito? E ela admite, ela reconhece. É um momento para você ficar em silêncio durante algum tempo, para você poder refletir e permitir que a criança reflita sobre o que aconteceu. É importante que o pai expresse profunda tristeza pela desobediência. Não é tristeza pelo seu filho ou pela sua filha, é tristeza pela desobediência. Quando a criança desobedece e ela sabe disso, o pai deve sentar-se ali quieto, mostrando como ele ficou desapontado com a atitude errada da criança. Não é desapontamento com a criança, é desapontamento com a atitude da criança. Parece a mesma coisa, mas não é. É dessa forma que a criança vai sentir por dentro como o seu erro é grave pela reação do pai. Se o pai ficou com raiva ou perturbado, a pausa vai permitir, primeiro, que o pai reconquiste a serenidade.
diante de uma desobediência, o pai pode ficar irado, nervoso e agitado, e ele parar para refletir. É muito bom para ele não fazer besteira, para ele não errar tanto quanto a criança acabou de errar. Então, é um tempo para você, pai, você, mãe, reconquistar a serenidade. Deixa a poeira assentar. Segundo, sinta verdadeiro pesar pela desobediência. Se você não sente nenhum pesar pela desobediência do seu filho, significa que você é igualmente desobediente. Porque se você não se entristece com a desobediência dele, e se você sabe de todas as consequências que ele vai enfrentar como resultado da desobediência e da desobediência contumaz, você vai ficar muito triste. Quando a gente conhece Deus e sabe que Ele é um Deus santo, sabe que Ele é um Deus digno do nosso melhor, e você faz o pior, você fica muito triste. E se você não se entristece com a desobediência do seu filho, você também não fica triste com a sua própria desobediência. Isso é muito mal. Então, sinta pesar. Não é uma roupa que você vai vestir. É um entendimento que eu e você devemos ter ao ver o filho ou a filha transgredir reiteradas vezes aquilo que você falou com ele ou com ela. Então, sinta pesar pela desobediência e mostre esse pesar. Isso vai dar ao pai o tempo necessário para decidir também qual o meio eficaz de corrigir o filho. O que eu vou fazer agora? Como eu vou corrigi-lo? Qual é o melhor meio de eu corrigi-lo? Durante esse tempo, o pai deve orar interiormente para que a correção leve a criança a ter vontade, a sua vontade quebrada e um genuíno arrependimento. É aquela oração relâmpago, né? Muitas pessoas questionam sobre a oração relâmpago. Ela vale? Claro que vale. Se você tem o hábito de orar. Se você só faz oração relâmpago, é discutível, porque a oração relâmpago você só vai ser levado a fazer uma oração relâmpago se você está sempre em comunhão com Deus. Então a oração é uma coisa natural. A qualquer momento você fala com Ele, porque você vem fazendo isso sempre. Então você vai saber que Ele vai ouvir, porque Deus é fiel à sua palavra, e você vai orar com fé, crendo que Ele vai lhe dar a direção. Então, sétimo passo: ao corrigir uma criança, use um objeto neutro para a correção física. Nós estamos falando de bater na criança. Oh, que horror! Bater mesmo. Bater para doer. Então, procure nunca dar a impressão de que uma criança é muito grande para ser punida. Talvez você ache que um adolescente, já quase maior do que você, hoje as crianças são maiores do que a geração passada, elas comem, parece melhor, não sei, parece,
mas elas esticam normalmente, são maiores do que os pais, mais fortes. Então não se intimide por isso. E nunca faça o adolescente, no caso, pensar que ele é suficientemente grande para não apanhar mais. Se for necessário, enfie o couro nele. A Bíblia enfatiza o uso da vara e não da mão para a correção. Quando eu falo enfiar o couro, por favor, não pense em surrar com aqueles suplícios romanos. Mas nós vamos ver isso melhor. A Bíblia então enfatiza o uso da vara e não da mão para a correção. Por quê? É óbvio. A criança vai associar a dor que ela vai sentir e a punição com o objeto que foi usado. Se ela associa a dor e a punição com a sua mão, você não vai poder tocá-la depois, sem que ela, quando você a tocar, ela pode recusar-se a receber o seu carinho. Ela está condicionada ao fato de que a sua mão é instrumento de dor, instrumento de punição. Então não faça isso. A mão que acaricia e expressa amor nunca deve ser usada para infligir sofrimento. Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. A vara da correção dá sabedoria. É interessante, se você usar a vara com seu filho ou sua filha, ela vai se tornar sábia. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. E a vara da correção dá sabedoria. Se usarmos um objeto neutro, a vara, eu apanhei muito de escova. No meu tempo eu tenho escova lá em casa até hoje. Aqui era usada para minha disciplina. Ela já está faltando um punhado de... já soltada. Mas ela era bem larga, tinha um cabo. Apanhei bastante com aquilo. Então, se nós usarmos um objeto neutro, isso vai permitir que a criança veja a vida do ponto de vista de Deus. Você deve usar a disciplina até que a vontade da criança seja quebrada. Eu falei sobre... vou repetir. Você deve usar a disciplina até que a vontade da criança seja quebrada. E nós vamos falar sobre como é que você sabe se a vontade foi quebrada ou não. Eu apanhei muito de chinelo também. Chinelo dói, que é uma coisa. Ainda mais essas havaianas hoje. Isso aí, agora tem que estar no lugar certo, né? E o melhor lugar Deus já preparou para receber esse tipo de punição. É um lugar macio, tem bastante carne, você pode bater e pode doer sem machucar no sentido literal. Vai doer vai, mas não vai causar nenhum dano, né? Se você souber fazer isso direito, né? O oitavo passo: os pais devem usar a quantidade mínima de correção necessária para quebrar a vontade da criança. Preste atenção nisso, a quantidade mínima de correção necessária para quebrar a vontade da criança. Os pais que não disciplinam os filhos dão a falsa ideia de que eles podem ter aquilo que eles quiserem.
ou que eles podem fazer aquilo que eles quiserem. A punição faz com que a criança volte à realidade. Que realidade? O mundo não é assim, gente. No mundo as pessoas não vão fazer o que querem, não vão poder ir aonde elas querem, na hora que querem. E se você não prepara o seu filho, a sua filha, para um mundo que funciona em base de limites, limites que muitas vezes são quebrados para a ruína de quem quer, então você está despreparando o seu filho para enfrentar o mundo e ter muitos problemas. Vai bater de frente com um punhado de pessoas que vão ir contra ela. Isso para não dizer que ela pode acabar indo para uma prisão por contravenção da lei. Então a punição faz com que a criança caia na realidade. O mundo não é dela. Ela não tem todos os direitos, não. O meu direito termina onde começa o do outro. Existem leis, existem normas em todos os lugares, inclusive na igreja, embora muita gente aqui ache que aqui é a casa da mãe Joana. Tem gente que acha que pode, tem gente que não gosta dessas cordinhas aí, falta só. Isso é porque não aprendeu desde cedo que existe ordem, que devem ser cumpridas, devem ser observadas. Então a criança não pode ter sempre o que ela quer. O castigo que dói afugenta o mal do coração, é isso que diz a palavra de Deus. Provérbios 23 diz assim: os açoites limpam as profundezas do ser. Uma outra versão diz assim: o castigo, aqui eu acho que eu copiei errado, o castigo que dói afugenta o mal do coração. Nós já vimos anteriormente que a insensatez está ligada à natureza pecaminosa da criança, mas a vara da disciplina vai livrá-la dela. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Provérbios 22:15. É uma coisa muito triste ver que a vontade de uma criança não foi quebrada. A gente vê isso quando os pais estão em público e a criança então faz birra e os pais ficam assim, não sabem onde enfiam a cabeça, e a criança às vezes fica no chão e fica fazendo barulho para todo mundo ver. E é o maior vexame para os pais uma situação dessa. Deus quer que a vontade da criança seja quebrada, mas não o seu espírito. Já falamos isso da outra vez. Quantos aqui já amansaram um cavalo? Acho que ninguém, né? Alguém aqui já amansou um cavalo? Já? Alguém aqui já treinou, adestrou um cachorro? Bira está aí? Bira não, pastor Bira já. Uma das principais regras de treinamento de um animal é nós nunca batermos nele com a mão, porque o animal não pode jamais temer a mão que o acaricia. A criança nunca deve temer a mão dos pais. A mão deve ser para a criança um símbolo de amor. O que a criança deve temer é a vara que está na mão do pai.
ou qualquer instrumento que seja usado. Os gêmeos já moraram conosco há algum tempo, logo no início, até que eles tivessem a casa deles, eles tiveram que morar conosco, e muitas vezes eles aprontavam, como ainda aprontam, né? Mas eu só pegava um chinelo enorme, eu falava aqui, ó. Bastava falar isso com eles. E eu tinha liberdade para usar o chinelo, mas na realidade usei poucas vezes, mas usei. O bastante para eles temerem o chinelo. Era só levantar o chinelo assim. Então a criança deve temer a vara ou qualquer instrumento de disciplina que os pais usam. O que acontece se você tem um cavalo e ele ainda não foi domado? Vocês já tentaram montar num deles? Já, Santos, você já tentou montar num? Tentou, te derruba. Hein? Se tentar, ele te derruba. Se tentar, ele te derruba. Ah, se tentar, ele te derruba. Derruba mesmo. Se ele ainda não foi domado, ele vai jogar você no chão. Então é preciso que a vontade do cavalo seja domada. Mas você não quer quebrar o seu espírito, porque senão ele não presta para nada. Ele vai ser um cavalo inútil. O mesmo princípio se aplica aos nossos filhos. Alguns pais batem seus filhos somente uma ou duas vezes. Assim, uma criança pode suportar muito bem uma ou duas correções e continuar fazendo as coisas erradas. Algumas crianças, quando são disciplinadas, elas dizem, nem doeu. Mas outras, antes de você bater, elas já estão gritando. Eu era uma dessas que aprontava o maior banzé, porque era o meu mecanismo de defesa. E você fica com medo, então, de... Quando a criança começa a gritar, você fica com medo de bater na criança, porque todo mundo ao redor vai pensar que você está matando aquela criança de tanto bater. E na realidade ela está aprontando o maior escândalo, realmente, para você não bater. Quando isso acontece, temos que ter uma conversa com a criança. Temos que dizer à criança que ela vai apanhar até que ela pare de gritar. Olha, se você gritar, você vai apanhar até parar de gritar. Quando ela parar, você para de bater. Ela tem que aprender que o grito não vai impedir a correção. Eu, quando era menino, eu fazia tudo para fugir. E eu buscava quem... Meu pai, muitas vezes, depois eu ficava morrendo de remorso por dentro. Não podia nem dizer que era arrependimento, porque nessa época eu acho que eu não tinha esse negócio, não. Mas meu pai vinha para cima de mim e eu subia numa abacateiro e ele não dava conta de subir no abacateiro. E eu ia lá para os pícaros e era um abacateiro que quebra fácil. As varas, pelo menos o que tinha lá em casa, quebrava fácil. Mas eu ia lá para os pícaros e ele não subia. E meu pai ficava com a boca para fora de nervoso e eu conseguia realmente tirar ele do sério. Isso sempre me entristeceu. Mas com a minha irmã eu usava uma outra estratégia, porque ela não tinha esse negócio não. Ela me pegava mesmo para valer, era minha irmã mais velha, 10 anos mais do que eu, 10, 12, acho que uns 15 anos mais velho do que eu.
ela me pegava para bater, fechava a porta e deita aí. Deitava no colo dela e ela pegava o chinelo. Eu falei, peraí, vamos conversar primeiro. E eu queria ganhar tempo para ver se ela ficava mais tranquila. E buscava conversar com ela. Mas me explica, por que você vai me bater? E ela tinha que explicar. Ela me explicava, mas eu tentava argumentar tudo para me safar. Mas ela não ia na conversa. Depois ela enfiava o couro. Ela me ouvia, depois descia o chinelo. Você pode sentir quando a vontade da criança foi quebrada porque ela se disporá a obedecer. Susana Wesley, esposa de John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo. Ele teve 18, ela com ele tiveram 18 filhos, numa casa de 5 cômodos. Ela teve que ensinar a todas essas 18 crianças a aprenderem a chorar bem mansinho. Podem imaginar 3 ou 4 crianças tentando dormir e uma delas começando a gritar? Quando ela corrigia seus filhos, ela tinha que quebrar a vontade deles para que eles fizessem exatamente o que ela dizia para eles fazerem. Então, nós sempre podemos saber se a vontade da criança foi ou não quebrada. Você deve bater numa criança para doer. Não é para aleijar a criança, não é para deixar marcas no corpo da criança. Por isso que é no bumbum mesmo. É o melhor lugar. Eu já apanhei muito nas pernas. Lá em casa tinha uma vara, tinha marmelo. Sabe o que é vara de marmelo? Alguém aqui sabe? Sabe como é que está marmelo? Pois é, uma vara fininha, comprida, dói pequenininho, olha. Minha mãe me dava nas pernas. E era uma coisa bem brava. Depois ela não dava mais conta, aí quem passou a me disciplinar era a minha irmã. Lá em casa nós tivemos uma leva de 2 filhos. Meu irmão já morreu, o segundo era primeiro minha irmã, depois o irmão, ele já morreu. Depois de 15 anos eu vim, e logo a seguir veio outro. Passaram-se mais 11 anos e veio a última. E cada um foi criado de um jeito. Os primeiros foram criados com muito rigor. Quando chegou a minha vez, ela foi até um certo ponto, mas aí ela não tinha mais estrutura física para isso, e quem cuidou disso foi minha irmã mais velha. E ela fez bem o trabalho dela. Eu dou graças a Deus, porque ela não me poupou. E eu aprontava muito. Então, você deve bater na criança para doer. Fazemos isso com as crianças quando elas são pequenas. Depois, quando elas ficam maiores, vai ser mais raro você usar a vara. Ela já aprendeu. E não vai ser necessário usar tão frequentemente. Não obstante, o adolescente deve saber que ele não é suficientemente grande para deixar de receber o castigo. Muitos pais nunca batem nos filhos. Os que assim procedem têm grande dificuldade de controlar seus filhos. Um homem costumava bater nos filhos, mas depois de se converter, ele achou que não tinha mais que bater nos filhos. Ninguém disse nada para ele, mas ele achou que não precisava, não devia mais bater nos filhos. Talvez porque batesse com raiva, não sei. A história que eu ouvi só diz isso. Ele teve então 2 adolescentes rebeldes. Muito mais tarde, então, ele se assentou com eles e pediu-lhes perdão por não os ter disciplinado como devia ter feito.
Nessa ocasião, ele então lhes disse: daqui por diante eu vou explicar a vocês o que eu quero que vocês façam. Se vocês não fizerem o que eu lhes ordenar, nós vamos sentar e conversar para eu ter a certeza de que vocês entenderam o que eu lhes ordenei. Então, eu dou a vocês um aviso. Se vocês desobedecerem, eu vou usar nada. O filho mais velho tinha 17 anos de idade. Ele era um rapaz forte, de mais ou menos uns 70 quilos, e o pai era bem baixo e fisicamente mais fraco que o jovem. Quando a situação chegou ao terceiro ponto, então ele disse: vamos lá para o porão. Então ele pediu que o filho se curvasse sobre uma mesa, assim como um burro para... E ele bateu nele com uma vara para doer mesmo, e 3 vezes. Ele disse que naquele dia ele e o filho trabalharam juntos o dia todo. Diz que foi maravilhoso o relacionamento que eles tiveram um com o outro ao longo daquele dia. À noite o filho disse ao pai: eu quero que você saiba que as varadas que me deu doeram apenas por um pouco. Mas o que realmente doeu foi saber o quanto eu tenho feito para magoar vocês dois. Referia-se ao pai e à mãe. Os pais desses jovens adotaram o seguinte critério, que culminou com isso que acabamos de falar. Eles prepararam uma folha de papel em 3 colunas. A primeira coluna dizia instrução. É a ordem que era dada aos filhos. Era escrita, as ordens eram escritas na primeira coluna. Uma ordem, por exemplo. A segunda coluna dizia aviso, e significa que o filho foi chamado para conversar e foi avisado. O pai ou a mãe deram uma ordem, o filho infringiu a ordem, eles foram chamados, ou ele ou ela, os filhos, aliás, aqui eram 2 filhos adolescentes. Eles foram chamados, foram avisados, e a terceira coluna dizia correção. Quando a mãe pedia alguma coisa aos filhos, ela botava na primeira coluna. Se eles não fizessem o que havia sido ordenado, ela marcava na segunda coluna. Dessa maneira, aqueles adolescentes passavam ali e viam o papel. Os pais disseram que a conduta deles mudou da água para o vinho, depois que eles tomaram essa posição. E olhem que os filhos já eram bem crescidos. Outra razão pela qual não devemos nos preocupar pelo fato de, se necessário, disciplinar um adolescente, está no fato de que nenhum adolescente vai chegar na escola e dizer: olha, tomei a maior surra do meu pai e da minha mãe. Ele não vai dizer isso jamais. Com certeza, ele não vai dizer uma só palavra. Sobretudo se a disciplina foi aplicada no lugar certo. Agora, se você o ferir nas pernas, nos braços ou no rosto, você estará ferindo o seu espírito, a sua dignidade. Você estará humilhando o seu filho ou a sua filha. E não se faz isso. A disciplina não tem essa finalidade. Não é para você humilhar, não é para você jogar ele no chão. É para quebrar a vontade. A vontade se quebra no bumbum. Se nós fazemos a disciplina no lugar certo, ela vai alcançar o seu objetivo. 9º passo. Depois da correção, os pais devem confortar a criança.
Quando nós corrigimos a criança, qual é a sua primeira reação? A primeira coisa que a criança deseja é ser ajudada. Então, se você corrigir a criança batendo nela, não a mande para o seu quarto, porque isso seria uma punição dobrada. Se o fizermos, estaremos também dizendo: saia daqui, não quero ver você. Ou eu não gosto de você, fique longe de mim. É isso que nós estamos dizendo quando batemos na criança e mandamos ela para o quarto. Eu não estou falando que você não possa, olha, você vai ficar no seu quarto agora de castigo. Esse é um castigo. Mas se você bateu, não precisa mandar ela para o quarto. Depois que você aplicou a correção física, o pai ou a mãe deve estar ali para consolar a criança. Quem não teve a experiência de disciplinar uma criança, e o que a criança faz depois que ela é disciplinada? Ela vai correr para os seus braços. E não rejeite a criança, abrace a criança. Diga que você a ama e que você a corrigiu porque você a ama. Se a criança é mais velha, então os pais devem estar ali para conversar com a criança. Porque se nós disciplinarmos a criança por outro motivo, além do fato dela estar errada, talvez por nos ter perturbado, ou porque ficamos zangados ou irritados, desenvolveremos na criança o sentimento de inferioridade e de desânimo. Jamais haverá necessidade de ficarmos irritados com a criança. Nós temos que nos conscientizar de que o erro tem que ser corrigido, mas não temos que hostilizar a criança. Deus quer que nós simplesmente olhemos para a situação e procuremos saber o que ela fez de errado. Se ela faz algo errado, então devemos simplesmente corrigir. Vamos corrigi-la porque ela fez algo errado e não porque não gostamos da criança ou porque ela nos irritou. Eu estou vendo aqui se eu vou em frente ou se eu paro aqui. Eu vou mais um 10º passo. Ajude a criança a pedir perdão, caso isso se torne necessário. Se outras pessoas foram ofendidas, explique à criança a necessidade dela pedir perdão e acertar as coisas. Se a criança tiver roubado algo, ela deve aprender a fazer a devida restituição. Êxodo 24, versos 1 a 9, fala detalhadamente sobre isso. E o verso 4 diz assim: se o que foi roubado for encontrado vivo, no caso uma ave, uma galinha, sei lá o que, em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. A restituição é um princípio bíblico. Estou dizendo que você vai devolver em dobro, mas vai lá e devolve. Obriga a criança a devolver o que ela pegou, o que ela tirou. A criança deve ser ensinada a ir ao encontro da pessoa roubada e devolver o objeto roubado ou o dinheiro. Levi Koivsky lembra que várias ocasiões em que ele tirou o dinheiro da mãe dele, e ele disse que não se lembrava jamais de ter sido ensinado a devolver o que ele havia roubado. Mais tarde, já um homem, um pastor, ele disse que não sabia o que deveria ser feito numa situação como essas. Por isso a correção tem a finalidade não apenas de quebrar a vontade da criança, mas também levar a assumir a responsabilidade por suas ações. Eu vou parar aqui. Seu filho não vai alcançar a verdadeira liberdade da culpa, libertação da culpa,
enquanto não tiver limpado a sua consciência com todos com os quais ele se envolveu. Então é necessário fazer esse percurso e endireitar as coisas. Então ele vai ter paz, vai ter tranquilidade para seguir a vida dele. Você pode curvar na sua cabeça, falar com Deus.